Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa Vida Plena, aqui pela Constante TV. A Constante TV é uma TV missionária. Há 2 anos, ela vem levando a palavra de Deus através dos nossos programas, de uma grade vasta, de vários programas feitos para te abençoar, para que você possa crescer em conhecimento e graça diante de Deus. E também ela contém outros programas voltados, como o programa Vida Plena, para a área de saúde, também para áreas jurídicas, entretenimento, enfim, a Constante TV é uma bênção para você. E você pode nos ajudar. E é muito fácil. Basta você se inscrever no nosso canal, ativando o sininho de notificações e também deixando uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, tudo é muito bem-vindo para nos ajudar. E nos ajude também compartilhando o programa. Isso será uma bênção também, a Constante TV também será uma bênção para outras pessoas com quem você compartilhar. E hoje nós vamos, aqui no Vida Plena, receber uma convidada muito especial, que vai conversar com a gente, nos orientar, explicar, dar dicas de saúde a respeito de um problema que muitas vezes pode vir quase de 80% a 90% da boca, né, doutora? Isso, com certeza. Mais de 90%, na verdade. Mais de 90%. Mas também pode vir de outras causas. E é isso que a senhora vai conversar com a gente hoje, nos orientar. Doutora Daiane Rocha, lá do Ceará, nos abençoando com a sua presença. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Estou muito feliz com esse convite, muito honrada, né? Fiquei muito feliz. Desde o ano passado, a gente convidando. Persistência foi grande, né? As agendas não batiam. É verdade. Mas deu tudo até no tempo de Deus, né? É verdade. Deus sabe todas as coisas. Foi no tempo dele, porque hoje era o dia. É verdade. Então, pois é, a questão do hálito, né? É uma questão que eu acho que eu amo falar sobre isso, né? Difundir ao máximo esse assunto, porque é um assunto que, primeiro, ele é envolto em muito tabu, muito preconceito. Mas eu acho muito que mais grave do que isso, né? Demais. Mas eu acho que mais grave ainda do que isso é porque é uma coisa que muita gente tem e existe pouca informação de qualidade. Aliás, existe muita informação errada, existe muita desinformação e existe muita informação que as pessoas, no desespero de tentar resolver, né, fazem coisas as mais diversas, assim, sem nenhum fundo científico, né, com muito achismo, porque é uma área que os próprios profissionais não estão preparados para lidar. Eu terminei meus 5 anos de odontologia, eu terminei em primeiro lugar geral na faculdade, e a gente não vê nada sobre a halitose na faculdade de odontologia. Isso é verdade. E aí você vai para a medicina, e a realidade é igual. Então, médicos e dentistas saem da faculdade sem saber nada sobre a halitose, sobre mau hálito. Sabe assim, doença tal causa mau hálito, uma gengivite importante, um periodontite causa mau hálito. Mas são coisas muito pontuais onde a halitose seria sintoma. Mas não se sabe nada sobre vias de formação, causas gerais. Então, assim, é uma lacuna. Você falar sobre um assunto na odontologia, para qualquer que seja o público, sobre uma coisa de estética, restauração, clareamento, aquilo ali eles, de alguma forma, já podem ter ouvido falar, porque todos os dentistas sabem alguma coisa sobre isso. Mau hálito, não. Eu dou palestra para dentista, aula para dentista, e eles não entendem quase nada, e não é por culpa deles. Então, a gente sai da faculdade sem informação ou dando informação errada. Isso é um absurdo, mas é uma falha da graduação. Então, hoje o nosso tema é sobre halitose, né? Então, e estamos com a doutora Daiane Rocha. O tal do mau hálito. Estamos com a doutora Daiane. A gente vai já entrar na halitose, no mau hálito, mas antes, faça sua apresentação para a gente. Senão a gente corre aqui, porque é assunto interessante. Vamos lá, eu me chamo Daiane Rocha, né, tenho 49 anos, sou aqui do Ceará, da terrinha do sol. Pertinho. Sou casada com o Jaime, bem pertinho, pois é. Casada com o Jaime, sou mãe de 2 filhos lindos, Davi e o Luca. O Davi tem 21 anos, o Luquinha tem 18. São minhas pérolas preciosas, né? São bebês ainda. Tô casada... São meus pequenos, detalhe, meus pequenos, que um tem 1,76 m e o outro tem 1,90 m. Mas são meus pequenos, vão morrer meus pequenos, não tem jeito não. São meus amores, meus xodós. E assim, somos uma família, né, eu tô casada com o Jaime há 24 anos, né, estamos casados há 24 anos. Benção. E
É uma bênção mesmo. Minha família é bênção do Senhor, literalmente. Nós, aqui em Fortaleza, a gente congrega na Primeira Igreja Batista de Fortaleza, né, que é nossa casa, assim. Todos somos envolvidos em vários ministérios. Eu sou líder de ministério, eu sou há 21 anos sou há 21 anos voluntária do Ministério Primícias Berçário. E desses 21 anos, há 16 anos, eu sou líder do ministério. Sou líder do Ministério Primícias Berçário. Meus babies, meus bebês, fofinhos de titia. Mas todos, eles também têm 1,80 m ou não? São bebês mesmo? Não, eles têm 0 a 2 anos. Pronto. Ministério, são um pouco mais baixinhos. Meu ministério de coração é 0 a 2 anos, é berçário. Eles são bem baixinhos mesmo. E aí, né, há uns 3, 4 anos atrás, eu também entrei no coro jovem, né? Nem sou mais tão jovem assim, mas me sinto jovem de coração. Então, eu e o Luca, que é meu mais novo, né, meu de 18 anos, meu caçula, a gente está também há 3 anos no coro jovem. E amo cantar, amo louvar, né? E, assim, sou muito realizada, né? Assim, no consultório, eu já estou... Aqui no Ceará, eu comecei a atuar, né, há 24... Esse ano, em junho, eu faço 25 anos de formada. E desde que eu me formei, né, e desde que eu me formei, assim, eu me formei em junho, e em novembro, eu fui atrás de um primeiro curso nessa área de hálito. Foi uma situação inicial, para, né, vendo a questão de uma pessoa da minha família e tal, que eu queria resolver. Não existia nada sobre isso na faculdade, a gente não sabia muito sobre o assunto, né, como todo mundo que sai da faculdade sem saber, realmente é uma área que é uma lacuna na faculdade. É verdade. E meu cunhado, na verdade, teve uma visão empresarial, né, ele é um empresário e tudo da área de informática, né, de economia também, e ele estava em São Paulo, na época fez uma avaliação, trabalhava já nessa área, né, que hoje é um grande amigo meu, e foi na clínica, fez uma consulta de hálito, para entender como é que funcionava. Chegou aqui, Daiane, quero conversar com você. Eu ia casar com o irmão dele, né? Ele tinha que organizar a cunhada para ficar tudo de... foi desse tudo jeito. em família, né? E aí ele chegou para mim, chegou para a gente para conversar comigo, com meu marido. Olha, tem uma área que é uma área que não tem ninguém aqui em Fortaleza nessa área, você está se formando agora e tal, se formou agora. Por que você não faz um curso e tudo, se você gostar, de repente, ser pioneiro em alguma coisa é muito interessante, né? Então, o que você acha? Eu digo, nossa, eu nunca ouvi falar nem que tinha área que tratava isso, que legal. Inclusive, tem casos assim que eu nunca consegui resolver, porque na faculdade a gente não vê isso. Deve ser do estômago, que todo mundo pensa, e não é. Então, assim, quero sim. Aí ele, olha, aí já programou tudo. Eu tinha um irmão que morava em Brasília, esse curso que falava que era de capacitação, que hoje eu dou esse curso de capacitação desde 2016. Eu sou uma das professoras de curso de capacitação de formação profissional. E aí ele disse, tem em Brasília, nosso irmão, o outro irmão deles mora em Brasília, você fica na casa dele hospedado e você vai fazer. Se gostar, ok. E assim foi. Eu não só gostei, como eu me apaixonei. A halitose é uma área que permite a gente, essa coisa do hálito, sou apaixonada, o olhinho brilha. Porque é uma área que a gente consegue ser um dentista integrativo, que consegue sair, a gente não vai tirar nunca a boca do corpo. Você consegue realmente não ser só um dente cure, como muita gente é. Você consegue ser um dentista com uma visão global, ampliada. Mas a gente também tem que ser um pouco médico, um pouco nutricionista, um pouco psicólogo, um pouco de tudo. Porque ela é uma área que ela mexe não só com boca, óbvio. Mas ela mexe com todo o corpo bucal, sistêmico, emocional, estilo de vida, envolve tudo. Tá tudo interligado. Muita coisa a gente vai depois conversar sobre isso. Então, assim, quando eu fui fazer o curso, deu assim um bomba atômica na cabeça da Daiane, recém-formada, bem novinha. Saí de lá feliz e desesperada ao mesmo tempo, porque eu disse, meu Deus, não entendi metade do curso, estou voando. Nessa história eu conversei com as professoras na época, que hoje são minhas amigas. Uma delas é uma grande amiga minha, a doutora Celi. Nessa história, o que aconteceu? Eu entrei de cabeça assim, né? Igual um torpedo. Comecei a fazer todos os cursos que tinham na área, tinham poucos cursos na área, hoje tem, no Brasil todo, hoje tem 5 cursos de capacitação no total, no Brasil todo. E tem um único curso de especialização no Brasil, que nem reconhecido pelo Conselho de Odontologia ainda, porque não é uma especialidade. Sim. Ele é um curso de especialização pelo MEC, né, pelo MEC, e esse curso é o único curso do Brasil de especialização, eu sou professora dele, somos 4 professores, 3, aliás, agora. E aí é um curso que é o único do Brasil. Já estamos na segunda edição, vamos para a terceira esse ano. E nós temos aqui uma associação brasileira de halitose.
Pronto, aí foi logo em seguida, né, assim que eu comecei a atuar nessa área, fazer os cursos, né, no mesmo ano eu descobri que tinha associação, que na época tinha um outro nome, hoje se chama Associação Brasileira de Halitose, a minha querida ABA, né, e essa associação, assim, é a mãe, é uma associação que a gente fala sobre estudos e pesquisas nessa área, todo ano a gente faz campanhas de conscientização sobre o assunto, sobre alerta. Hoje em dia, então, a gente tem falado muito na internet, nas mídias, porque muita gente falando sobre coisas erradas, e-books com coisas milagrosas, e a gente tem tentado combater esse tipo de coisa. Feitinhas caseiras, tá uma febre, milagrosas. Tá demais, e a gente fica tentando combater um pouco disso, né, para evitar que as pessoas façam coisas extremamente absurdas e que podem até piorar o problema. Então, a associação, eu entrei logo, ela tem 28 anos já, né, foi fundada em 1998, mas eu entrei na associação, eu me formei em 2002, eu entrei em 2002, final do ano. Então, assim, desde então, no primeiro ano eu entrei na diretoria como secretária-geral e não saí mais da diretoria, estou até hoje. Então, eu também sou membro, assim, de vestir a camisa da ABA com todo o meu amor, é uma associação, para mim, assim, é minha casa, né, mas eu acho que foi lá que tudo começou. Eu comecei a conhecer aquelas pessoas que foram inicialmente meus professores, hoje são meus grandes amigos, né? A gente troca muita figurinha sobre esses casos, a gente no Brasil todo, como somos poucos, né? A gente conversa muito é bem limitado. Temos depois o primeiro e o segundo Congresso Brasileiro de Halitose, que foram os únicos congressos brasileiros na área, e os dois foram aqui no Ceará, presididos por mim. Então, assim, eu realmente caí de cabeça. Mas é uma área que, cada vez que a gente fala, mais coisa aparece, né? Assim, mais a gente vê que a demanda é enorme e a parte profissional para tratamento é mínima. Mas muita coisa nessa área, com informação, a gente consegue melhorar. Nem tudo é tratamento. Nem tudo depende de um tratamento específico de alteração, de doença, porque tem muita coisa nessa questão do mau hálito que é fisiológico e adaptativo. Doutora, não precisa ser tratado. Então vamos começar. O que seria a halitose, para o pessoal que está em casa entender? Pronto, então o halitose, o mau hálito, ele não é uma doença, como muita gente pensa, ele é uma alteração. Ele é sempre uma consequência e não uma causa. Então o mau hálito, ele é consequência, tá? De algumas doenças e algumas alterações. Então, o hálito ele pode ser proveniente de doenças, mas também de alterações, de alguns tipos de produtos, de substâncias que podem, por exemplo, conter substâncias odoríferas, como enxofre. Então, tem várias situações, doenças e alterações orgânicas que elas podem promover alterações do hálito a partir da formação de compostos odoríferos, que têm odor. E esses compostos, eles precisam ser, além de mal cheirosos, eles têm que ser voláteis, ou seja, tem que ter capacidade de propagação. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor, porque até esse conceito se confunde um pouco. As pessoas muitas vezes julgam que tem halitose, por exemplo, quem nunca chegou aqui, passou um fio dental entre os dentes, veio assim com um cheiro ruim e, eu tô com mau hálito. Porque liga muito qualquer cheiro ruim a mau hálito. Quer ser exalado. E nem tudo que eu produzo e que chega a ter cheiro ruim, esse odor nem sempre é propagado da minha boca e ou narina para chegar no nariz de outra pessoa. Para isso, o gás tem que ser volátil, ele tem que evaporar da minha boca, ou do meu nariz, ou dos dois, e percorrer uma distância que pelo menos tem que ser de 15 a 20 centímetros, porque eu tenho a halitose da intimidade, eu tenho graus de propagação do hálito, para que eu tenha a tal da halitose. Então, tem odores que se formam na minha cavidade bucal e que eles não se propagam, porque os gases são não voláteis. Então, não são halitose. Então, nem tudo que eu sinto, sintoma, bate com um sinal clínico, que é a alteração do hálito em si. Então, toda alteração do hálito, eu preciso ter um sinal clínico realmente que outra pessoa perceba, que é o vetor odorífero, que é o gás mal cheiroso. Mas, às vezes, eu tenho sintomas que me remetem à questão do hálito, mas que eles não são obrigatoriamente halitose. Então, vamos lá. Sensação de gosto ruim na boca, gosto amargo, boca seca, língua áspera, tô sentindo ardência na boca, eu tô sentindo muita saburra lingual, que é aquela massinha que tem sobre a língua, vamos falar sobre ela mais tarde. Sim. Tudo isso são alterações sintomáticas, são sintomas. Pode ser que case, e em alguns momentos eu tenha realmente produção de gases, junto com esses sintomas em alguns momentos específicos, e meu hálito também esteja alterado. Então pode ser também. Mas quem tem halitose julga que toda vez que existe um sintoma, existe um sinal clínico junto. E isso não é verdade. E aí, de um tempo para cá, de uns aninhos para cá, isso é mais recente,
Começou-se a fazer artigos explicando essa diferença. E aí surgiram os conceitos que para mim foi um boom, que para a gente, quando a gente explica isso para o paciente, tudo começa a fazer mais sentido. Sim. Existe, então, uma modalidade diferente. Existe, então, a halitose objetiva, que é a halitose mesmo real, que é isso tudo que eu falei até aqui, a halitose objetiva. Certo. Também chamada de halitose clínica, que é o que a gente trata. E existem os sintomas ligados à halitose objetiva, que a gente chama de halitose subjetiva ou subclínica, que são o conjunto de sintomas que podem ser gustativos, tipo esse gosto ruim, boca seca, saliva grossa, por exemplo. Podem ser olfativos, eu sinto um cheiro ruim que vem da minha garganta, que vem de dentro, que vem da minha boca. Cheiro olfativo. Uhum. E podem ser alterações senso-perceptivas. Então, a minha sensação, percepção, que quando eu estou falando com a pessoa, ela passa a mão no nariz, é porque ela está sentindo o meu hálito. Ou se eu olhar no espelho, olhei no espelho, vi sabor lingual sobre a minha língua, eu acho que eu estou com mau hálito. Então, são percepções sensoriais que me remetem à questão do hálito. Essas 3 situações que eu citei aqui, alterações gustativas ou de paladar, olfativas e senso-perceptivas, elas têm um nomezinho chamado de halitose subjetiva, que são sintomas que podem ou não se relacionar com a halitose real, a objetiva. Então, a halitose mesmo, ela não está obrigatoriamente ligada a esses sintomas. Então, nem todo gosto ruim na boca é mau hálito. Sim. Nem toda vez que eu tô com boca seca, eu tô com mau hálito. Sim. Nem tudo que eu sinto, aquele cheiro dental não é mau hálito. Então, a gente tem que aprender a separar. E daí vai a primeira coisa para começar a aumentar um pouco da segurança do paciente. Porque como tem muita coisa de desinformação, as pessoas não entendem direito. Mas o mau hálito mesmo, eu preciso ter alguém ou alguma coisa, que seja ela doença ou não, provocando a formação de um gás volátil e mal cheiroso. Esse gás precisa ser eliminado a pelo menos 15 a 20 centímetros de distância para sair da minha boca ou nariz e chegar no nariz de alguém. Isso é mau hálito. E aí eu tenho que descobrir a causa. Por quê? Se o mau hálito é consequência, não é causa, eu não trato o hálito. A gente, na verdade, usa a expressão tratamento do hálito, mas é por uma maneira mais didática do paciente entender. Para que as pessoas entendam, né? Isso, a gente não trata hálito. Porque o hálito é decorrente de... Ele é causado por... Então, o hálito ele já está no finalzinho da cadeia. Eu trato as causas que alteram o hálito. Doutora... São coisas objetivas. A gente vai já dar continuidade nessa entrevista, falando sobre essas causas, quais a senhora vai citá-las, explicar cada uma, com certeza, mas por enquanto a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. E você que está com a gente até agora, muito obrigada, mas não se esqueça de curtir, de ativar o sininho de notificações, de compartilhar. Fique conosco que a gente volta já já. Estamos de volta, agora com o programa Vida Plena. Hoje, nosso tema é a halitose, o famoso mau hálito, e nós estamos com uma doutora especialista nesse assunto, que é a doutora Daiane Rocha. Mas antes disso, eu gostaria de saber se você clicou lá no gostei, se você já se inscreveu, se você ativou o sininho de notificações, e se já mandou um comentário pra gente, uma pergunta. Porque caso você tenha alguma dúvida ainda, você pode deixar aqui que a doutora Daiane volta para responder, para nos ajudar um pouquinho mais. Voltando aqui, doutora, então nós falamos o que é halitose, para as pessoas de casa nos entenderem um pouco melhor, né? E podemos falar das causas, né? Quais são as causas da halitose, do mau hálito? Então, vamos lá. Até importantíssimo entender bem as causas, até porque a gente trata as causas. Como eu falei há pouco, a gente não trata o hálito em si, né? A halitose, a gente tem uma divisão em halitose bucal e extrabucal. Bucal é mais importante porque a maioria das causas, cerca de 90% ou um pouquinho mais, algumas pesquisas trazem, de 90%, elas são de origem bucal, onde a causa da formação do odor é bucal. Mas não é única. Existem outros 10% aí, pertinho de 10%, de causas extrabucais. E quando eu falo extrabucal, de onde é que poderia vir isso, né? Vias aéreas superiores, otorrinolaringológica, vias aéreas inferiores, brônquios e pulmões, gástrica, estômago, 1 a 3% no máximo das causas, bem pequenininha, e sistêmica, que seria dessas a mais relevante, talvez, em relação às extrabucais. Entretanto, o que a gente mais vê no dia a dia realmente são as causas bucais, então eu vou falar um pouco mais delas, porque desse tempo a gente não consegue falar tanta coisa. Dentro das causas bucais, onde é que esse odor se forma com mais intensidade? Onde é que eu tenho formação de mau odor? Em 2 sítios somente. Um dos sítios, que é o principal deles, se chama língua. Então, não é o dente que gera mau hálito.
Quando a gente fala de boca, eu não estou falando de dente, estou falando de língua. Da tal da saburra lingual. O nome correto seria biofilme lingual, mas seria a conhecida saburra lingual. Então, do jeito que a gente forma placa bacteriana no dente, também forma placa bacteriana na língua. É uma bactéria completamente diferente, não tem nada a ver com cárie, não tem nada a ver com tártaro. É uma bactéria especificamente da língua, uma colônia. Essas bactérias, elas têm uma função na vida. Elas comem especificamente proteína e elas degradam, quebram as moléculas dessa proteína na língua e, em alguns casos, o aminoácido, que é o metabólitozinho final da proteína, é o aminoácido. Vamos imaginar que a proteína é um colar de pérola e o aminoácido é cada pérolazinha. Nem toda pérola é igual, nem todo colar de pérola é do mesmo tamanho. Então, eu tenho proteínas diferentes e cada uma gera aminoácidos diferentes. Quando esses aminoácidos que são lá produzidos na língua, com determinadas proteínas, não com todas, eles são derivados do gás enxofre, aí o hálito altera. Então, não é toda saburra lingual que gera cheiro, que gera mau odor. Nem sempre eu tô com saburra e tô com mau odor. Exemplo, quando eu tô, por exemplo, com gosto ruim na boca e a pessoa acha que tá com mau hálito, mas às vezes ela tá só com saburra lingual formada, é metabólito. Vamos falar vulgarmente aqui para as pessoas entenderem. A bactéria fez cocô. E às vezes o cocô tem um gosto ruim, pode gerar uma sensação de gosto ruim, pode ter a sensação de que tem saburra lingual formada, mas nem sempre tem mau odor. Nem sempre tem gases voláteis e mal cheirosos sendo formados dali. Então não tem propagação. Por isso não é mau hálito, percebe? Sim. Então, nesse caso, o que acontece numa situação assim? Causas bucais. Formação de saburra lingual acentuada. E aí, vamos lá. A causa da halitose, então, não é a saburra. A saburra já é onde o hálito se formou. As causas são relacionadas com quem é que faz essa saburra se formar de forma intensa. Porque formar saburra, todo mundo forma. Eu, sim. Você. Bate uma proteína. Comi proteína ou comi qualquer coisa quente, salgada, picante ou condimentada que gere ressecamento bucal, e aí as células da minha mucosa bucal, da minha boca, vão despelar, descamar, e aí isso também forma proteína, que é o colágeno que está nessas células mortas. Toda vida, então, que eu comer proteína, ou que eu comer qualquer coisa que resseque minha boca e gere descamação celular para as células mortas caírem na minha língua, eu vou aumentar o conteúdo da minha saburra lingual rica em proteína, as bactérias de lá vão quebrar, transformar isso em comidinha e, muitas vezes, geração de enxofre. Às vezes sim, às vezes não, depende da proteína. O fato, então, é descobrir o que pode formar essa saburra lingual acentuada, porque numa situação de normalidade, eu fiz a minha higiene bucal aqui e limpei minha língua. Eu não formo saburra de novo até que eu como de novo e essa descamação aconteça. Mas em quem tem alguma disfunção, por exemplo, disfunção salivar, alterações salivares que são relevantes, top 1, assim, de causas relevantes. Em quem tem doença periodontal, gengivite e periodontite. Sim. E quem tem carência vitamínica, principalmente da vitamina D de dado, e às vezes também da C de casa, essas pessoas têm descamação acentuada. Quem toma medicamentos que fazem ressecamento bucal intenso, como diuréticos, né? Que tem um hipertensivo, medicamento para pressão. Não, a xerostomia, na verdade, é a sensação de boca seca. É a sensação de boca seca devido ao uso de medicação. Isso, só que aí a pessoa pode ter o ressecamento bucal em relação à queda da salivação, que é uma doença, chama hipofunção glandular. E ela pode ter só a sensação de boca seca, não obrigatoriamente diminuindo total a função da glândula. Pode ter um ressecamento momentâneo. Então, a xerostomia é o sintoma de boca seca, é o síntoma em boca seca. Quem tem queda salivar real, que a salivação está com a produção baixa, geralmente tem xerostomia associado. Mas eu posso ter xerostomia porque eu estou com a composição salivar errada, por exemplo, não obrigatoriamente porque ela está diminuída. Uhum. Então, é um pouquinho diferente. A xerostomia é só o sintoma. Então, saliva tem uma relevância enorme. E aí tem um detalhe. A gente também não estuda saliva na faculdade, como deveria. A gente estuda patologia de glândula salivar. Mas a gente não estuda disfunções salivares. Então, o que acontece muito em relação à halitose? São pessoas que têm diminuição do fluxo salivar e ou aumento do fluxo salivar acima do normal ou abaixo do normal. E essa disfunção gera fluxos salivares anormais em quantidade e qualidade. E isso gera formação acentuada de saburra e altera o hálito de forma recorrente. Eu limpei agora, fiz a higiene bucal, limpei. Tô zero saburra lingual, tudo bonitinho. De repente, por ter disfunção salivar, eu tenho uma queda de salivação, por exemplo, de uma das glândulas que chama parótida. E aí, com isso, eu tenho muita descamação celular espontânea pelo problema salivar.
Então, independente de eu ter comido qualquer coisa ou não, eu vou de novo formar essa burra. E aí essa formação recorrente aconteceu por conta da disfunção salivar. Então, a causa é a disfunção salivar, que são as hipofunções de glândula salivar. Mas, às vezes, tem situações que é o contrário. Tem gente que só acha que é pouca saliva que gera problema, mas não é. A gente tem 2 tipos de saliva na boca. Eu gosto muito de explicar dessa forma para o meu paciente. Uma saliva que molha, hidrata, e uma saliva que mela, que é rica em muco, mucina, que é uma proteína. Às vezes o problema não é uma diminuição da saliva, é um aumento. Se eu tiver um aumento, uma hiperfunção dessa glândulazinha que mela, dessa saliva que mela, que é rica em muco, eu até mandei umas fotozinhas aí, vocês devem colocar em algum momento. Sim, podemos passar. De pacientes com saliva super grossa, com a saliva que faz uma cortina de saliva, uma bolha de saliva na boca, que puxa o fio de saliva, parece uma cola. Esses pacientes, eles têm um excesso de produção salivar, dessa saliva grossa rica em mucina. E isso também gera um acúmulo dessa mucina na língua. Essa mucina também é uma proteína que a bactériazinha come e transforma em enxofre. Então, isso também gera halitose. Então, ter baixa salivação dessa saliva mais fluida, ou uma alta salivação dessa saliva mais grossa, ou uma salivação extremamente baixa dessa saliva grossa também poderia gerar. Tudo isso gera halitose por excesso de sabor lingual. E aí vamos passar. Gengivite intensa. O sangramento gera halitose. Gengivite intensa. A gengiva inflamada gera descamação celular e aumenta sabor lingual, formando enxofre. E em quem tem doença periodontal, periodontite, tártaro embaixo da gengiva, no tártaro subgengival, tem enxofre na composição. Então também vem a segunda via de onde esse gás sai. A gente falou da língua até agora, língua, né? Sim, exatamente. Mas eu também tenho esse gás saindo, que é o enxofre, de dentro da gengiva em quem tem periodontite, doença periodontal. Aí eu vou ter também a formação desse gás saindo de dentro da gengiva. Então são as 2 vias de base. Então, periodontite, gengivite, disfunções salivares, as hipovitaminoses que aumentam o sabor lingual, qualquer fator que gere descamação celular. Tem várias doenças. Foi falado aí, por exemplo, do climatério. Alguém fez uma pergunta, muito importante, né? Exatamente. Perguntando sobre a relação do hálito com o climatério. Então, climatério, menopausa, algumas situações que têm relações hormonais, por situações hormonais que estão acontecendo, isso, fazem com que você tenha aumento dos ressecamentos bucais por causas hormonais e por causas glandulares, e aí interfere na produção salivar de forma direta. E isso vai gerar o quê? Ressecamento bucal, descamação celular, aumento de sabor lingual, halitose por enxofre. É a mesma sequência. Só que agora por uma causa sistêmica, já não é bucal. A repercussão foi bucal, mas a origem inicial foi sistêmica. Então, assim, a meta hídrica de uma pessoa, o quanto que a pessoa bebe de água, interfere. Porque se eu não tenho água, eu não tenho saliva. Se a pessoa tem o consumo intenso de muitos alimentos que ressecam muito a boca, ela pode ter uma redução da produção salivar naquele momento. Pacientes que têm, por exemplo, o consumo momentâneo, só momentâneo, de produtos, substâncias que contêm enxofre em alta concentração. Então, eu estou com um problema de saúde e estou tomando uma medicação que contém alto grau de enxofre. Eu vou dar um exemplo de uma que é bem conhecida. Medicamento quando eu estou com tosse cheia, com catarro no peito, e aí o médico passa para aquela criança o Fluimucil, ou qualquer medicação que a substância seja acetilcisteína. Esse nomezinho cisteína é enxofre. Eu posso depois te mandar e você deixar aqui para os seus ouvintes o nomezinho de alguns componentes, são seis nomezinhos só. Que esses nomes, quando eles estão no rótulo de produtos, de medicamentos, eles são substâncias odoríferas que podem contribuir para a halitose quando você está ingerindo aquele produto. Dani, mas eu estou tomando remédio. Sim, aí aquele medicamento ali tem enxofre em alta concentração. Esse enxofre é um gás volátil que não tem como evaporar do seu sangue, a não ser pelo seu pulmão. Então ele vem pela corrente sanguínea, vai para o pulmão e sai pelo lado pela respiração. Você tem uma halitose sistêmica, não é bucal, por conta de um remédio que você tomou, rico em enxofre. É uma halitose momentânea, não é um portador de halitose, uma pessoa que tem halitose recorrente, crônica. Então eu tenho causas aqui, tanto patológicas, como eu falei da hipofunção de glândula salivar, da doença periodontal, gengivite periodontite, das hipovitaminoses C e D, mas eu também tenho causas momentâneas. Exemplo clássico que todo ser humano tem, eu, você, todo mundo. A halitose matinal. A matinal, sim. Todo mundo quando dorme, as nossas glândulas salivares durante o sono, elas param a produção salivar ativa. Então é normal que eu tenha um ressecamento bucalzinho quando eu acordo? Sim.
É normal, e se eu sou respirador bucal e durmo de ar-condicionado, piora. Piora. Então é normal que eu tenha uma saburra lingual mais evidenciada, mais intensa pela manhã ao acordar? Sim. Então, dependendo de alguns casos, se, por exemplo, eu estiver falando aqui de um paciente que, além do ressecamento fisiológico, ele ainda é respirador bucal, dorme de ar-condicionado, mas ele não sabe que tem disfunção, ele nunca fez uma cialometria para saber disso, esse paciente pode ter uma litose matinal de enxofre só por isso, ao acordar. Que quando ele acorda e termina de fazer sua higiene ali pela manhã, depois que ele toma café da manhã, e limpa a língua e tira essa burra lingual, morreu a litose. É momentâneo. Mas essa litose matinal é uma litose fisiológica, adaptativa, momentânea, não é uma litose crônica, né, digamos assim, que qualquer pessoa pode ter. Sim. Quando você fica muito tempo, tá? E daí vem o vilão do estômago. Eu tô muito tempo sem comer, meu estômago tá vazio, tenho mau hálito. Não, esquece. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você fica muito tempo sem se alimentar, realmente o hálito altera, mas não é pelo estômago. É porque quando eu tô há muito tempo sem comer, a fonte principal para queimar, para ser produzida a nossa energia, que é o ATP, é a glicose. E se eu não como, não tem essa glicose. Então eu começo a produzir queima de gordura que fica no sangue disponível quando eu não estou comendo, quando eu não estou me alimentando, para produzir ATP, que é a nossa energia. Só que quando eu queimo essas moléculas de gordura no sangue, o odor dessa queima de gordura é o odor de uns gases chamados de corpos cetônicos, que geram o hálito cetônico. Tem nada a ver com o estômago que ficou lá em cima, estava vazio, não tem nada a ver com ele. Só que quando eu me alimento, não é que o estômago fica cheio. Quando eu me alimento, se nesse alimento tiver glicose ou mesmo proteína, esse alimento que entrou, ele vai ser metabolizado para a produção de ATP no lugar da gordura, porque a gordura ela é o último caso, ela é o último alimento que nosso corpo usa para a produção energética. Mas se eu não me alimentar, ele é a única fonte que existe no sangue, lá nos colesteróis, para ser queimado. Então, o problema do hálito ali, quando eu estou em jejum, é porque eu estou queimando gordura para sair daquele jejum e produzir energia em forma de ATP. Não tem nada a ver com o meu estômago. Por acaso, quando eu comi, o estômago que estava vazio acabou ficando cheio, mas não teve nada a ver com ele aquela litose. É uma litose cetônica por queima de gordura lá no meu sangue, e esse gás, corpos cetônicos, eles vêm do meu pulmão, através do hálito da respiração. Mas é uma litose transitória e fisiológica também. Me alimentei, normalizou. Que coisa, né? Muitas vezes, como a senhora já bem falou, essa litose ela pode ser transitória. E uma das coisas bem básicas seria a hidratação, né? Uma orientação quanto a uma boa hidratação. Com certeza. Porque no dia a dia, se você não fizer uma boa hidratação, você acaba comprometendo todo esse teu bem-estar. Porque geralmente, como a senhora já explicou também, o paciente, ele mesmo sente, ele acha que ele está com mau hálito. E não está. Ali é subjetivo, né? Nem sempre ele vai estar. Nem sempre. Uma coisa importante, você falou da água agora, para ficar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, é importante. Como é que eu sei quanto é a quantidade ideal de água? Né? É uma continha bem básica, cálculo, segundo a Organização Mundial de Saúde, a meta ideal, 35 vezes o meu peso. Isso é a meta mínima ideal. Mínima porque se eu faço alguma atividade, por exemplo, que eu passo o dia todo falando porque eu sou professor ou operadora de telemarketing, eu tenho que compensar um pouco mais. Se eu estou fazendo academia, para cada tempo ali de 1 hora de academia, pelo menos eu tenho que aumentar mais 300, 400 ml por causa da academia, além da minha meta hídrica normal do meu peso. Então tem alguns fatorzinhos que eu vou compensar, mas vamos falar do mínimo. Mínimo 35 vezes o meu peso. Isso é o beabá. Isso é para que cada órgão do meu corpo, incluindo minhas glândulas salivares, tenha um aporte completo de água que eles precisam no meu dia a dia para fazer as suas funções gerais. Daí, se eu não tiver, vamos lá. Faz de conta que eu tenho uma glândula salivar normal. Funcionalmente normal. Só que eu não tomei água normalmente naquele dia. Minha meta hídrica era para ser 2,1 litros e eu tomei 1,5 litros. Se não foi água para todo mundo igual e os órgãos não ficaram com 100% de água que eles deveriam ter ficado porque faltou água nesse dia, vai faltar de todo mundo, incluindo as glândulas salivares também. Então, naquele dia, eu não produzo saliva normal, não porque minha glândula está quebrada, mas porque eu não tive matéria-prima suficiente para produzir a quantidade de água total de saliva total que eu poderia ter produzido. É como você querer produzir bananada sem banana. Bananada sem banana não sai. E é o básico. Eu tenho que ter banana. Temos que começar pelo básico. Mas é onde todo mundo erra. Exato. Mas acredite, é o básico que todo mundo erra. Mas, doutora, não vamos errar, porque a senhora já está dando as dicas e orientações quanto a isso. Já vamos todos fazer as conchinhas e começar com essa garrafinha de água para se hidratar. Mas, enquanto isso, a gente vai ter que fazer um intervalo
e já já a gente volta. E você continue aí com a gente, não esquecendo, mais uma vez, de fazer a sua inscrição, de dar o like, de compartilhar. Vai que você compartilha, o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega de trabalho está precisando dessa dica da doutora Daiane. Compartilhe. Daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta. Mais um bloco aqui do programa Vida Plena com a doutora Daiane Rocha. O tema hoje é halitose. Ela deu várias explicações continua a dar várias orientações quanto que pode te ajudar a prevenir, a tratar, a amenizar esse problema já instalado e qual o especialista que você deve procurar. Agora, nesse terceiro bloco, nós vamos conversar um pouco sobre a higiene bucal, né, doutora? A importância disso. Isso, então. Antes de falar, então, da higiene, você falou em relação ao profissional, né? Sim. A gente tem, então, hoje profissionais que trabalham nessa área, né? Alguns que já são especialistas, porque tem esse curso de especialização. Outros a gente não fala que são especialistas, a gente fala que tem capacitação na área desses cursos de capacitação, né? Certo. Mas são pessoas que são direcionadas para esse tipo de tratamento. Então, são dentistas que fazem cursos específicos para tratamento do hálito e de disfunções salivares. Então, não é qualquer dentista que sabe esse tratamento. Alguns médicos fazem esse curso também, mas desde que tem um dentista na equipe que atua na área periodontal, também pode atuar. Mas são pessoas específicas, especializadas nessa área de tratamento, tá? A Associação Brasileira de Halitose, ela tem um indicador profissional no Brasil todo, pessoas que se reciclam, que fazem pelo menos 2 cursos de capacitação nessa área. E aí, no site da ABA tem vários locais do Brasil que tem pessoas que são indicadas, né, por estarem dentro desses critérios de indicação profissional. Né? Então, é uma das maneiras de você, de repente, achar um profissional nessa área. Tá? Muita gente aí, ainda mais hoje com a história das IAs aí, né, dessas mídias sociais, que se colocam como autoridades porque falam bem, porque usam informação aí do chat GPT, e que se colocam como autoridades e não são. Então, isso é uma coisa muito grave. Mas vamos para frente. Higiene bucal. Bom, já que muitas das causas são bucais, a maioria das causas é bucal, né? Sim. Então, vamos falar um pouquinho de higiene bucal. Só a higiene bucal, gente, não é que ela resolva o hálito e nem é a coisa mais importante para a halitose. Mas ela é algo extremamente importante, óbvio, né? Por motivos óbvios. Mas aqui eu queria destacar uma coisa. Como eu falei para vocês, tem muita relação a questão do hálito com saliva e com língua. Então, eu queria focar em 2 aspectos relacionados à higiene, porque se eu fosse falar de higiene, eu ia passar a noite toda. Mas eu vou focar em 2 coisas. Porque são aquelas coisas que a gente não escuta nem no dentista que a gente vai no dia a dia, porque a gente, quando se forma, não tem essa informação. Então, é uma lacuna que não é culpa da gente quando a gente está formado, não. Primeira coisa é que a maioria dos produtos que a gente utiliza, de cremes dentais e de enxaguantes bucais, aquelas soluções para bochecho, sim, elas contêm uma substânciazinha chamada lauril sulfato de sódio. E aí eu vou explicar um pouquinho. Todo produto que contém esse produtinho, essa substância chamada lauril sulfato de sódio, o lauril sulfato de sódio, ele é muito parecido em relação ao poder de ressecamento da mucosa da pele com álcool. E muita gente já sabe que não pode usar produtos na boca que tem um álcool porque resseca a boca. Eu acabei de falar que ressecar a boca é tudo que nós não queremos, porque diminui saliva, aumenta a sabor lingual e contribui para a formação de enxofre. Então, não queremos que resseque a boca. Só que assim, o lauril sulfato de sódio, ele é uma substância surfactante. Ele é uma coisa que precisa ter em creme dental e que precisa ter em solução para bochecho. Só que não tem que ser o lauril sulfato de sódio. Pode ser outro produto, mas que eles são mais caros. O lauril sulfato de sódio, ele é o surfactante mais barato do mercado. Por isso que é tão comum. Então, a maioria dos cremes dentais que a gente mais conhece, os mais conhecidos, e a maioria dos bochechos, tem como surfactante esse lauril sulfato de sódio. Então, o ideal é que você use produtos para higiene bucal, cremes dentais, soluções para bochecha. Eu posso até mandar uma listinha para você mandar para os seus ouvintes. Sim, a gente coloca que não contenham lauril sulfato de sódio na composição. Então, quais são os cremes dentais que são bons, soluções para bochecha que são bons? Aqueles que não tiverem lauril sulfato de sódio já é um ponto que é excelente no produto. Se tem, a gente já levanta a orelha, porque já sabe que vai causar ressecamento bucal intenso, contribuindo para a formação de sabor lingual, que pode contribuir momentaneamente para a halitose. Daí, só usar uma solução para bochecha que tenha lauril sulfato de sódio, tá? Esse tipo específico. Pode já me tornar uma pessoa com halitose crônica? Claro que não. Mas ela vai piorar o processo e ela pode gerar picos de halitoses momentâneos, isso sim.
Então, realmente, a ideia é que use sem esses produtos na composição. Vamos agora para o segundo estágio, vamos falar de limpeza de língua. Trouxe umas coisinhas legais para vocês conhecerem aqui. Pronto. Que são os limpadores ou raspadores linguais. Primeira pergunta. De vocês aqui, se eu fosse fazer uma pergunta aqui para a audiência, fosse uma audiência aberta, que as pessoas estivessem interagindo aqui com a gente. Sim. E eu perguntasse aqui, levanta a mão, quem limpa a língua e o que não limpa a língua. Tem gente que até hoje não limpa a língua. E para hálito, é crime federal de onda inafiançável. A língua tem que ser limpa. É verdade. Então, ao final da escovação, usa fio dental, depois limpeza escovação dentária, e no final tem que limpar a língua, obrigatoriamente. Mas se eu perguntasse assim, quem é que limpa a língua com escova de dente e creme dental? Quem escova a língua? Eu acho que 90% levantaria a mão. E, gente, as pessoas não sabem, não tem como elas saberem. Então, elas não estão erradas em fazer o que elas não sabem, porque elas nunca foram orientadas. Então, não pode escovar a língua. Quando a gente faz a escovação com escova, com creme dental, principalmente um creme dental que tem grânulo, que é abrasivo, que tem tipo areinha, que é acílica, por conta da abrasividade que tem que ter, que geralmente tem pH ácido. Creme dental foi feito para o dente, não foi feito para a língua, que é molinha. Creme dental e escova foram feitos por um negocinho, ó, chamado dente, que é duro. Eles não têm composição química nem textura ideal para a língua. Então, a língua ela tem que ser feita, a limpeza dela, com produtos específicos para a língua. Então, nós temos aqui raspadores de vários tipos e marcas que funcionam raspando a língua. Tem metálico, tem plástico, tá? Vou colocar assim para vocês verem melhor. Então, tem metal, Ótimo. tem plástico, Tá tá? ver bem. E nós temos alguns que são limpadores de língua com cerdas. Opa, Dani, mas você disse que não pode escovar a língua? Calma que eu vou falar. Calma que eu vou falar. Esses limpadores que são com cerda, calma aí, deixa eu botar aqui no canto certo, tá? Ah, dá pra ver legal. Eles só adiantam usar se for com algum produto químico para a língua, como tem esse aqui, por exemplo. Então, aqui, vou até pagar aqui o nome, por exemplo, aqui, só pra gente dar uma ilustração. Então, aqui tem um produto que é específico para limpeza de língua. Tem outros também, tem só mais um, na verdade, que é um spray também, que pode ser para limpeza de língua, mas é um produto para limpeza lingual, especificamente para limpeza lingual, tá? Beleza. Esses produtos, então, no raspador de língua, quem faz a limpeza é o raspador, de forma mecânica. E essa limpeza, muita gente faz raspagem de língua. Parece que tá com raiva da pobre da língua. É verdade. Não pode. Aqui é a língua do paciente, que tem aquelas preguinhas aqui, ó, que são as papilas da língua. Tem que colocar a língua para fora, o mais para fora possível, e limpar zero força. É uma leve pressão, ó, de levinho. Se vocês observarem aqui, eu não sei se dá para ver bem na minha mão, Dá pra ver. na hora que eu encosto, ó, Coloca mais perto do com rosto. zero força. Peraí, mais perto do rosto. E, aí, tá ótimo. Ficou bom. Tá? Uhum. Na hora que eu faço isso aqui, que eu encosto aqui, cadê a parte aqui? Pronto. Só encostar, ó, ela baixa essas ondinhas da minha mão. É encostar. Então, é encostar na língua, raspa de leve. Encostar na língua, raspa de leve. Encostar na língua, raspa de leve. E isso é uma raspagem lingual. Não é raspar com força. Com pressão. Essa raspagem forçada, com pressão intensa, ela gera hipertrofia desses bilhotinhos, dessas coisinhas que tem na língua, que são as papilas linguais. E essa hipertrofia lingual faz com que a língua fique mais alta, mais áspera e acumule mais saburra lingual. Então, é o efeito contrário. Quanto mais força você põe, mais alta essas papilas ficam, mais a língua acumula saburra e mais ela suja. Então, mais risco de ter halitose momentânea. Então, é zero força. Se a limpeza for uma limpeza de uma língua que, por exemplo, já tem essa língua mais alta, com essas papilas mais altas, que já tem, por exemplo, uma quantidade maior de saburra lingual, porque é um paciente que está ali em tratamento salivar, um paciente com doença periodontal, um paciente que usa medicamentos que ressecam muito a boca, que tem uma quantidade maior de saburra, os limpadores linguais, com o produto químico, eles vão ter aqui uma efetividade maior. Você vai colocar, então, o produto aqui na cerda, coloca na língua, segurando a língua para fora, e faz a limpezinha de língua. Não é escovar a língua, hein? É espalhar o produto de leve sobre a língua, leve. Depois que espalha, tem que deixar a língua para fora por cerca de 30 segundos para que ele faça uma ação de adstringência química. Olha só. No raspador,
quem limpa é o instrumento, ele é uma limpeza mecânica. No limpador de cerda mais produto químico, quem limpa é o produto químico. Ele é uma limpeza química. O limpador ele serve para levar o produto até a língua, espalha. Depois, você espera o produto agir para fazer a distingência química. Aí você vira esse limpadorzinho e remove de leve. Então, aqui eu tenho uma limpeza onde quem fez a ação foi o produto químico. Sabe aquela lasanha que você come no domingo, que fica o pirex todo sujo, pregado? Será que a gente lava ele de uma vez? Ou a gente primeiro bota na água com detergente, espera amolecer, desencrustar para depois remover essa sujeira? Exatamente. Esses produtos, eles funcionam exatamente assim, por desencrustamento químico. Então, você tem que esperar 30 segundinhos com a língua para fora, para que o produto consiga agir sem a saliva lavar. Em seguida, você remove essa burra solta. Zero força. Certo? Nenhuma limpeza de língua, seja ela com raspador, seja ela com limpador, ela pode ser feita com força nenhuma. Causando dano. Porque se essa força for aplicada, vai gerar dano, vai gerar trauma. Exatamente. E outra coisa importante que muita gente não sabe, pra gente terminar, é que a gente não pode limpar a língua, fazer a higiene bucal assim que sai da mesa. Terminou de comer, você tem que dar tempo para que essa burra se deposite sobre a língua e tempo também para a saliva fazer um tamponamento do pH, que é uma ação química para não gerar dano no esmalte dentário. Então, é 15 a 20 minutos para poder escovar o dente em toda a refeição. E as pessoas não sabem disso. Isso é muito importante. Pronto. Olha só. É muita informação, doutora. E quanto mais informação é passada de formas diferentes, explicações de maneiras diferentes, mais isso vai adentrando. Quanto mais vai sendo compreendido, né? Vai sendo absorvido. Que bênção, doutora. Que bênção poder passar as informações, as dicas, orientações às pessoas que estão nos assistindo. Com certeza vai abençoar muita gente. Talvez até solucionando assim de uma forma, em casa mesmo, com essas orientações. Mas há uma importância muito grande que é de continuar procurando o cirurgião dentista, né? Fazendo a sua consulta preventiva. Pelo menos uma vez ao ano, procurar ali aquele que cuida da sua boca, né? Ideal de 6 em 6 meses, sempre fazendo avaliação periodontal, como eu falei, porque é uma causa importantíssima de halitose e doença periodontal é muito negligenciada pelos dentistas, infelizmente. É verdade. Doutora, eu queria muito lhe agradecer. É pouco tempo, parece que é muito, mas não é pouco tempo. É muita informação. Mas desde já eu queria lhe agradecer, porque desde o ano passado insistindo nessa entrevista, orando, e é tudo no tempo de Deus, né? E com certeza vai abençoar muitas vidas na nossa igreja e para quem estiver nos assistindo, porque a Constante TV é uma bênção, ela está indo para o Brasil e para vários outros países do mundo inteiro. Glória a Deus por isso. Então, a senhora pode ficar as suas considerações finais. Então, eu queria agradecer muito o espaço, a oportunidade. Sempre que eu estou aqui, né, com uma formiguinha, fazendo esse trabalho de levar essa informação para mais gente, mais pessoas, eu fico muito feliz. Né? Eu considero assim que realmente é uma meta minha de vida, porque, como você falou, com pequenas informações, muitas vezes a gente pode mudar, né, o padrão completo, né, em relação a isso, porque nem todo caso envolve patologia. Muita coisa com mudanças e orientações a gente consegue modificar muita coisa. Então, assim, é uma bênção para mim poder fazer parte disso, né, assim, poder ser esse instrumento para, de repente, ajudar a qualidade de vida das pessoas, porque não é só ajudar a saúde bucal. É qualidade de vida, muda o comportamento. Então, assim, para mim isso realmente é um privilégio. Dizer para as pessoas, assim, que a litose tem jeito, tem resolução, tem tratamento. É um mito muito grande, existe um preconceito envolto muito grande, mas vocês não estão sozinhos, né? Mas desde que vocês procurem tratamento no local certo, com profissionais sérios, comprometidos de verdade, que entendam sobre esse assunto. Pelo amor de Deus, cuidado com receitas milagrosas, 3 passos para acabar com o mau hálito, o e-book não sei de que. Gente, não funciona. Não funciona. As pessoas procuram mágica e mágica não existe. Existe tratamento. Tá? Então, isso é muito importante. E se eu tivesse que deixar assim no finalzinho, um resuminho do resuminho, eu ia dizer aqui algumas dicas que eu acho que resolveriam pelo menos metade dos casos que não forem relacionados com doença, vai resolver. Seria o quê? Água. Meta hídrica, melhor que você puder. Isso não tem nada a ver com remédio. 35 vezes o seu peso, no mínimo, meta hídrica sempre, todo ser humano na vida precisaria fazer isso. Segunda coisa, evitar jejum prolongado. Se alimentar em média, pelo menos de 3 em 3 horas seria o ideal. Pequenas coisinhas,
Tomar café, almoço e jantar seria o normal, né? Assim, sempre que possível seria o ideal. Mas sempre que possível não fazer jejum acima de 3 a 4 horas, porque aí você pode ter hálito cetônico, que é um hálito fisiológico, mas que é halitose, mau hábito. Então, evitar esse jejum prolongado. Terceira é você fazer, com frequência, uma higiene bucal rigorosa, bem feita, depois do café da manhã, depois do almoço, antes de dormir direitinho, sempre incluindo limpeza de língua e sempre evitando produtos que contenham laurín e sulfato de sódio na composição. Então, isso é muito importante. Quarto, procurar sempre ser um genetista de forma geral, em especial também fazendo uma avaliação periodontal que não é feita por todo mundo, mas se tiver qualquer queixa nesse sentido, aí sim procurar uma pessoa especializada, um profissional especializado nessa área do hálito, e para isso a Associação Brasileira de Halitose pode te ajudar, né? www.abha.org.br é o site, tá? Então é uma maneira também de serem ajudados nesse sentido, tá? E, no mais, dizer assim, que eu estou à disposição, se tiverem mais alguma dúvida, né? Pode mandar as perguntas que eu estou à disposição. Pronto, mas pode mandar as perguntas à disposição para responder. Obrigada, foi um prazer enorme. Muito obrigada por ter aceito o convite, por nos abençoar, porque sim, são dicas valiosas, orientações assim que vão enriquecer com certeza aquele que está nos vendo, nos assistindo. E muito obrigada, em nome de Jesus, muito obrigada, viu? A gente orou, a gente esperou e olha só que bênção. E para você que está nos acompanhando nesses 2 anos de Constante TV, parabéns para você também. Constante TV fez 2 anos esse ano de 2026. E com certeza, em nome de Jesus, porque é para a glória dele, fará muito mais. Levar a palavra de Deus até você, para sua família, para seus amigos. Seja uma bênção com a gente. Clique no sininho, ative o sininho de notificações, clique no gostei, compartilhe. E nós vamos deixar um versículo para você que está em 1 João 2, 3, 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima programa Vida Plena, se Deus assim permitir. Até mais. Amém.